Bom dia, 8h34, essa é a sua rádio StarNewsSantos.com. 2 anos no ar com você, já alcançando 2 anos e 3 meses, com informação diária, você nos acompanha 24 horas no ar, não saímos do ar desde que iniciamos aí o nosso trabalho, para que você possa ter maiores informações em áudio e vídeo, agora tudo em 4K e áudio em 8.1. Você que conhece um pouquinho de tecnologia sabe a qualidade que está chegando na sua casa aí, no seu computador, no seu carro, no seu smartphone, na sua Smart TV, onde você quiser, você nos ouve e nos assiste. Todos os dias, aqui o Ponto a Ponto começando nesta terça-feira, bastante ensolarada em todo o litoral de São Paulo e também com previsão de subida na temperatura, já que aquela frente fria que chegou no final de semana já foi embora. Apenas as manhãs um pouco mais frias. Hoje, 13 de maio de 2025, dia de conscientização contra o racismo. Data muito importante, não deve ser apenas marcada por um dia, mas durante todos os dias e toda a nossa vida, que é uma página horrorosa do nosso país, o racismo. Então, tenhamos consciência disso. Mas hoje também é outro dia que marca uma data importantíssima, né? Outra para esquecermos por um lado e lembrarmos por outro, né? É o dia da abolição da escravatura no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea em 1888. Estima-se que naquela ocasião mais de 700 mil escravos tenham recebido sua liberdade. Estou falando 700 mil escravos. Quase 2 cidades de Santos inteiras aí em relação a isso. Então, que lembremos disso. O Brasil que foi um dos países que acabou produzindo um efeito maior nisso, né, na escravatura, e depois ficou com essa mácula. Mas estamos para melhorar todos os dias. Você nos ouve e nos vê pelo nosso site, radiostarnewsantos.com, também pelo nosso novo app para Android e iOS, no Facebook, YouTube, e você já sabe, também em Rádiosnet. Você nos acompanha em Rádiosnet todos os dias. Alguns dos destaques do nosso programa, antes do bom dia do nosso convidado da Virgínia: CBF anunciou ontem Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, que já está pedindo pouco, né? Jatinho, quer morar na Europa, diz que quer alguns bônus por conquistas, principalmente a Copa do Mundo. Ele nem chegou e já está cobrando, né? Câmaras corporais serão obrigatórias para grandes operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Petrobras lucra 35,2 bilhões no primeiro trimestre, alta de 48,6%, ainda com 11,7 bilhões em dividendos. Oposição protocola pedido de CPMI do INSS. Nesta segunda-feira, portanto, ontem, houve a abertura e depende agora de Davi Alcolumbre, que está em viagem. A sua volta a Brasília é necessária. Com resistências do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Fernando Haddad, Marta Suplicy vira opção para a esquerda na disputa de São Paulo. De novo, esta conversa, né? Marta Suplicy, quem sabe aí para o PT, candidata novamente. Com prejuízo de 2,6 bilhões, Correios querem reduzir salário, suspender férias, fim do trabalho remoto e otimização da jornada de trabalho. Estão entre propostas para cortar custos. Vale lembrar que o Correio já foi uma das empresas mais eficientes dos nossos governos aqui no Brasil. Santos fica no empate por 0-0 com o Ceará e continua na vice-lanterna do Brasileirão, mesmo a equipe contando com o apoio de mais de 35 mil torcedores ontem à noite na capital, no Allianz Parque. E, por fim, INSS. O governo começa hoje a notificar aposentados vítimas de descontos indevidos. Não há ligação telefônica do INSS. Você vai receber, através do INSS, um aviso sobre o seu benefício. Virgínia, às 8h37, o seu bom dia, o WhatsApp da Rádio Star News, nesta manhã de terça-feira. Bom dia. 13-998-058709, repetindo, 13-998-058709. É isso aí. Então, você já participa conosco, como o Lúcio Zé Bento lá em Florianópolis, nosso Sérgio Zibel em Balneário Camboriú, também Otávio em Cubatão, o Denilson na Curva do S. O Denilson que ontem mandou uma mensagem: muitos acidentes estão acontecendo aí no Litoral Sul, na rodovia Padre Manuel Nóbrega. Vamos passar essa demanda também para as autoridades aí também, né? Um abraço também ao Ricardo. O Ricardo está em Mongaguá, dizendo aí como é que vai ser a eleição de Mongaguá. Dia 8 de junho, né? Vamos aguardar. Já confirmamos aí os candidatos. Fizemos uma análise na sexta-feira com o jornalista Sandro Tadeu. E mandando um abraço também ao nosso querido Ayrton Moura, que está lá em Itajaí, e a brincadeira dele parece que emplacou. Qual turno sairá primeiro? Santos Guarujá ou Itajaí Navegantes? Eu vou fazer a pergunta para o nosso convidado, quem sabe ele tem a resposta. Bom dia, vereador Sérgio Santana, do PL da Câmara de Santos. Bom dia, obrigado pela presença. Vamos tocar bastantes assuntos aqui com relação à nossa querida cidade de Santos. E já aproveitando, eu vou endereçar a pergunta do Wellington lá de Itajaí, Santa Catarina: qual turno sairá primeiro? Santos Guarujá
ou Itajaí Navegantes? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar no seu programa. Nós né? É que agradecemos. Um programa que tem muita audiência e também nos ajuda a prestar conta do nosso mandato. Sem dúvida. Né? E sobre o túnel, eu acho que ainda sai o túnel da Zona Noroeste, acho que ainda sai primeiro do que esses dois aí, se a gente brigar forte aqui na nossa cidade, né? Até porque realmente temos um túnel aqui, Sim. que há muito tempo é discutido, né? É o túnel do Maciço, né? Então, sai ali ligado ao Marapé com a Zona Noroeste, né? Isso, seria a Zona Leste com Zona Noroeste. Seria fantástico esse túnel. Seria muito bom, né? Mobilidade da nossa cidade já está... Seria, né, Sérgio, me permite, bom apenas para Santos, acho que para toda a região. Sim, lógico. A mobilidade nossa aqui em Santos, ela já está um pouco complicada, né? Muito. Nós temos aí sinalizações de trânsito que precisa ser renovada, nossos semáforos precisam ser aí inteligentes, enfim. Então, eu acho que nesse túnel ainda sai primeiro, né? Eu ainda estou aqui apostando que sai esse túnel ainda entre Santos e Guarujá também, viu? Mas o Wellington insiste aqui, por gentileza, ao nobre vereador da cidade de Santos, a qual eu não conheço, essa linda cidade, mas vou arriscar aqui. Segundo ele, o nosso túnel aqui ligando Itajaí Navegante sairá primeiro. Lembrando, né, Wellington, o túnel de vocês aí é um túnel submerso, o de Santos aqui com Guarujá é imerso, né? Tem essa diferenciação, mas acho que o vereador tem razão. Acho que é bem complicado. E com essa questão de paralisação em alguns momentos ou em vários momentos do Porto, a gente vai ter um grande problema também. Mas, Sérgio, antes a gente ir para o primeiro intervalo, para depois entrar definitivamente, você tem aí ao longo dos últimos meses feito questionamentos com relação à segurança pública da cidade, que todos nós estamos preocupados. Eu me solidarizo muito com a Polícia Militar, até com alguns amigos que tenho também na Polícia Civil, cobrando o governo do Estado, sempre um empenho maior, uma dedicação, valorização. Viatura nova é bom? É necessário? Armamento bom é necessário? Também o é necessário. Bons coletes balísticos são necessários? Sim. Agora se comenta esses novos capacetes também, que até o Rio de Janeiro já fez a compra. Mas investir também, principalmente no matéria humana, né, que é o policial militar, é o agente, esse profissional é importante. Mas nós tivemos aí recentemente essa transformação que está aí gerando muitas polêmicas, né? Guarda Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil ou Polícia Municipal. E você mesmo, com outros vereadores na Câmara, tem cobrado até a postura da secretária, né, Raquel Glinatti, com relação a isso, porque a gente percebe que, por mais que a gente tenha infográficos do governo do Estado dizendo que em algumas regiões os assaltos, furtos já têm caído, a população mesmo, na verdade, já perdeu, né, aquela coisa de ir a uma delegacia de polícia e informar. Ela já está incrédula, então a gente precisa de uma polícia cada vez mais forte, né, Sérgio? Não, sim. Eu, como policial militar da reserva, né, tive a oportunidade de estar 26 anos na polícia, ainda estou, porque estando na reserva você está sempre acompanhando essas questões. Nos anos 80, nós tivemos aí uma formação da categoria policial militar, principalmente, onde se formavam aí de 3 a 4 mil policiais ano. Exato. E não tinha essa exoneração a pedido, né, como tem atualmente. Então, o porquê que isso acontece? Pela desvalorização do policial militar, da polícia civil, da polícia científica, do policial penal, né? As polícias hoje que foram criadas pelo Estado de São Paulo, que é muito importante. Agora, você imagina hoje o clamor da população pedindo segurança, mas é lógico, nós temos aí um número que não traz a sensação de segurança. Nós tínhamos aí, na minha época, logo eu cheguei no 6º Batalhão, nós tínhamos quase 800 policiais militares para toda a região. Hoje nós temos a metade. A metade. Então, você imagina hoje 645 municípios no estado de São Paulo e você não ter o efetivo necessário. Estou falando por todo o estado de São Paulo. Sim. Né? Agora, quando você tem compras de materiais, né, como viaturas, armamento, agora temos notícia que estão faltando coletes, e você não valoriza esta categoria, você entende que não é uma preocupação primária do nosso governador. Nós tivemos agora aí, já está na Assembleia Legislativa, o projeto de reajuste salarial em 5%. O governo Tarcísio, ele teria que ter um reconhecimento desta categoria de segurança, Sim, das forças de segurança, porque foi a pilastra dele na campanha eleitoral. E ele fez várias promessas, nos colocaria até o top 10 dos salários da federação. Sim. E não fez isso. Então, é muito triste dizer, hoje, entendo que o governador ele se iguala a todos os governos que antecederam.
Então fica aqui o meu repúdio, já antecipado, fico triste com isso, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Então, assim, por toda esta fala do governador e não cumprimento das suas promessas de campanha, é o que traz aqui a sensação de insegurança da população. E por isso que a gente tem brigado bastante, e já faço um convite aqui, dia 19 de maio agora. Isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Às 19 horas na Câmara Municipal, nós teremos audiência pública para falar sobre segurança. Teremos lá as principais autoridades da Baixada estarão presentes, né? O delegado seccional, o comandante do 6º Batalhão, a diretora do ML e também a secretária municipal de segurança. Então, todas essas autoridades estarão lá para também não só falar da sua programação, mas também ouvir a população. Olha, o Carlos Eduardo, que é de Santos, mora em Campinas, a região, grande ouvinte aqui, parceirão, não lhe conheço pessoalmente, mas meu amigo já aqui, parabeniza o seu trabalho, diz que é seu fã, porque ele tem 7 parentes que são policiais militares. 3 já se aposentaram, né, já são marajás, né, o Carlão? Mas ele diz que tem um respeito muito grande, e ele mesmo diz, aqui na região de Campinas, que é uma região muito próspera e bastante movimentada também, é o mesmo problema. Você vê a falta de tudo, a ocorrência só aumentando, e infelizmente a gente não vê uma postura mais adequada do governador. Ele diz aqui, votei no governador, mas me sinto um pouco decepcionado com as respostas e algo que tem sido deixado de lado, a segurança pública de um estado tão rico, onde você pega um delegado de polícia, bem lembrado, Carlos, um delegado de polícia no estado de São Paulo está na 24ª colocação em termos de salário, né? Uma desvalorização, na verdade, né, desse profissional, sem contar policiais militares. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar o estado de Goiás paga um salário inicial para um policial a algo em torno de R$ 8.970 inicial para um policial militar. Qual é o salário inicial do policial militar no estado de São Paulo? Eu exatamente não sei, mas acho que não chega a 3,5. Exato. A última vez que eu tinha constatado, dava algo em torno de R$ 3.570 inicial, o que é muito pouco para quem lida com a nossa segurança. Mas antes de a gente enveredar para outros assuntos, fazer aquele primeiro contato aqui, aquele nosso primeiro intervalo, mandando um abraço para Dininho em São Bernardo, meu querido Rogério Perim, lá do Demarc, também em São Bernardo, grande profissional, e também atuou aí numa grande empresa brasileira, Sato, hoje empresário aí com o seu voo solo. Mando um abraço também para a dona Rita, lá em São Vicente, para o presidente da Associação Comercial de São Vicente, Paulo César, para o Cacai, empresário de São Vicente, lá da Tudes, também o nosso querido Donizete Teixeira, dos comerciantes mais antigos da Baixada Santista, e lá também do município de São Vicente. Um abraço especial lá à dona Linda, né? Ela que fala lá de Peruíbe, dizendo que a gente não fala quase de Peruíbe, né? Vamos falar de Peruíbe também. A gente vai convocar aqui algum convidado, algum vereador, alguma autoridade de Peruíbe para falar também. Virginia, tem participações? Vamos nas participações, aí vamos apresentar nosso convidado, tomar aquele café, a gente vai aquele rápido intervalo, mas, por gentileza, participações aqui no Ponto a Ponto desta terça-feira, Rádio Star News ao vivo de Santos para todo o planeta. Fica aí com a gente. Girinha Couto, bom dia, amigos, excelente programa. Jesus Blanco Nieto, bom dia. Luiz Fernando Plácido Rodrigues, estamos juntos, Santana. Carlos Inácio, bom dia a todos. Para cima, vereador, Seguelete, bom dia, vereador Sérgio Santana, sempre presente. Sérgio Santana Júnior, bom dia a todos. Marisa Helena Gonzalez Miranda Carneiro, bom dia a todos. Bom dia, vereador Sérgio Santana. Jesus Blanco Nieto, parabéns, Sérgio Santana, pelo seu trabalho pela população santista. Marisa Helena Gonzalez Miranda Carneiro, nos últimos tempos, vereador Sérgio Santana nos representando muito bem. Miriam Rodrigues Henrique, bom dia a todos. Marcelo Ramos, para cima, Sérgio. Luiz Fernando Plácido Rodrigues, deixa eu ver aqui o comentário dele. O Alckmin mandando um abraço também. O Vaquil, né? O Vaquil mandando um abraço também. O Vaquil, Sérgio Santana. Quer devolver o abraço, Sérgio? Um grande abraço a todos aí que estão já mandaram bom dia para nós aqui, né? E agradeço a participação, né? Estou aqui para responder até as perguntas. Isso aí. E já tem gente aqui, o Haroldo da Zona Oeste, disse que eu perguntei e você não respondeu. Na verdade, não é que não respondeu. Ele vai responder ainda na volta, mas eu quero apresentar a convidado sobre o atual trabalho da secretária, que você tem cobrado uma postura e outros vereadores também. A gente também quer... A gente fez um convite para a secretária participar. Infelizmente, a resposta foi a seguinte: não temos data para a participação. Então, como não tem data, a gente fica sem a palavra da autoridade. Mas quem vai dar a palavra agora é a doutora professora Rose Kelly Melício, ela que é professora de curso técnico superior nas áreas importantes, hein? A gente fala em Porto,
você precisa também de muita coisa para falar, mas não é só porto, você precisa de gestão, você precisa de administração, você precisa de logística, você precisa de Comex. Eu falava aqui, a gente tem um programa, bom dia, professora, doutor, obrigado pela presença. O estado de São Paulo é um dos maiores do Brasil. Sim. A gente tem um porto. Se a gente falar um porto, aí a gente falar de Ilhabela, é um porto menor, um porto dedicado mais ao público de cruzeiros. Aí a gente fala de São Sebastião, a gente tem um porto também menor, mas um porto voltado e dedicado à Petrobras. Aí você pega um estado bem menor que o nosso, chama-se Santa Catarina, quantos portos eles têm? 5. E abiscoitando uma grande massa hoje de contêineres, né? Hoje eles já estão batendo recorde sobre recorde, que os especialistas dizem que não vai demorar muito para que eles sejam detentores de recorde no território nacional. Então a gente precisa treinar muita gente, preparar. Bom dia, obrigado pela presença. E o trânsito facilita a chegar, né? O trânsito quase não tem ninguém na rua. Bom dia, Bom peço dia. Até desculpa. Não tem problema. Atraso. O gargalo logístico me impediu de chegar aqui até antes do horário previsto. E a gente para nos semáforos e dá para um livrinho, né? Sim, e ainda mais com o acidente que teve agora, estava tudo parado aqui, a Ana Costa. Teve acidente também? Teve acidente. Então, já informando, se você que está transitando aí pela região do Gonzaga, Francisco Glicério, Ana Costa, temos aí um acidente, né, por volta agora de 9h40, 9h30, então evite a região para favorecer o trânsito da cidade também. Exato, eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui e esse bate-papo gostoso. Vamos falar bastante sobre isso também. O Hermano Martins dando bom dia. Sérgio Santana, parabéns pelo seu trabalho, um grande abraço. E a Mônica Silva Lopes, bom dia, gratidão, Sérgio. Eu vou a um rápido intervalo tomar aquele café. Eu, ultimamente, ando tomando açúcar com café, para ficar calmo. Mas faz mal para a saúde, viu, gente? Não faça isso, não. Mas nós vamos a um rapidíssimo intervalo aquele da abertura do programa e a gente volta. Manda um abraço também para Elisa. A Elisa está em Moema, São Paulo. Mais uma santista. Olha como ela acorda à tarde. Sérgio e doutora Kelly, né? Ela acorda às 4h30 da manhã para ir para São Paulo trabalhar. 4h30 da manhã. E ela disse, já está um inferno. Você sobe a imigrantes com muitos carros e ela diz, não chamo mais a rodovia de imigrantes, eu chamo de Avenida Imigrantes. Quando teremos a terceira via? Tem uma promessa aí de uma terceira. Só quando terminar a terceira, Sérgio, que já vamos precisar da quarta, né? Porque o que está se falando aqui, estudo técnico, liberação ambiental, projeto executivo e execução, 8, 9, 10 anos, então vamos terminar, já precisa da quarta. Mas eu vou rápido de intervalo e volto já. Não sai daí não, ao vivo a gente está aqui de Santos para todo o planeta, ao vivo em áudio e vídeo. Voltamos já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. A M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse ingeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. E tem um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa ponto a ponto, sempre da seriedade do trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 8h57. Essa é a sua Rádio Estádio Santos.com, também pelas maiores plataformas de rádio do planeta. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então está perdendo tempo. Vá lá, se inscreva. E você já baixou o nosso novo app, nosso novo aplicativo para Android e iOS? Também não. Então baixa aí, ó. É na palma da mão. Sabe quanto você vai pagar? Nada. Significa que você vai levar boa informação, música, 24 horas, as melhores músicas dos anos 70, 80, 90, por as músicas de hoje, com a melhor qualidade de áudio e também com vídeos, que você pode curtir os vídeos das músicas conosco também. Então dá aquele like, fortaleça o nosso canal, o nosso trabalho, nos ajude a trazer essa imagem para você também. Ou pedir a gentileza, Virgínia, tem muita gente mandando bom dia aqui, e o Sérgio Santana é bom de bope, né? Então, para que a gente não perca esse pessoal aqui, deixa eu mandar um alô também, e aqui ele vai mandar os abraços que ela queira aqui, fica à vontade, mas tem participações aqui que você pode citar. Virgínia, você havia comentado da Mônica Silva Lopes, gratidão ao Sérgio. Depois tem aqui o Luiz Fernando Plácido Rodrigues pedindo aí, solicitando
Eu não sabia, não, mas o vereador vai ter que trabalhar muito em relação a trânsito aqui, ó. Está pedindo coisas para o trânsito aí. É do Luiz Fernando Plácido Rodrigues, Virginia, por favor. Eu vou começar por Hermano Martins. Bom dia, Sérgio Santana. Parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço. Mônica Silva Lopes. Bom dia. Gratidão, Sérgio. Luiz Fernando Plácido Rodrigues. Precisamos de um radar no cruzamento da Avenida João Pessoa com a Rua Martim Afonso. Ontem tivemos um acidente onde um motociclista bateu no caminhão de bombeiros. Marcos Muniz, excelente dia, viva, viva, Nossa Senhora de Nazaré de Fátima. O vereador falando, obrigado pela audiência. Sérgio Santana Júnior, Santos precisa de gestão, não de turismo institucional, enquanto a população enfrenta problemas graves e visíveis, com o aumento de pessoas em situação de rua, o uso aberto de drogas em áreas públicas e a falta de políticas eficazes de acolhimento e reinserção. O prefeito de Santos participa de mais uma viagem internacional acompanhado de comitiva, em vez de encarar de frente as crises da cidade. Opta por agendas externas que pouco dialogam com as urgências locais. O projeto do Túnel Santos. Priscila Gouveia. Bom dia, Sérgio Santana, e a todos presentes. Olha, Virginia, eu vou pedir a sua gentileza você ficar atenta, né, nossos convidados aí, também nos nossos participantes, ouvintes internautas. E notícia não é boa, não. A informação é que o presidente Lula talvez não tenha conquistado com o seu carisma, né, que ele acha que ainda mantém, os chineses para investir nessa nova rota da seda, que seria tão importante para o Brasil, mas as informações que vêm de lá não são tão boas. Ao longo da programação você vai curtir informações internacionais conosco também. Mas, deixa eu pegar aqui só a fala da Kelly, né, que é doutora professora em relação a curso técnico superior em áreas de... A gente está numa cidade portuária, Kelly. A gente, quando diz assim, muita gente fala, eu vou na questão de me preparar academicamente, falando, só um curso superior vai me abrir portas, que é um ledo engano, né? A gente tem várias áreas, e uma área portuária, até eu torço demais, que a nossa cidade consiga integrar, porto, cidade, literalmente. Então, um parque tecnológico poder estar voltado a vários cursos, né, técnicos, por exemplo, para a entrada, né? O modelo para o nosso país não pode ser um modelo de porto, infelizmente, como o de Rotterdam, Amsterdã, que são portos praticamente automatizados, né? E precisa gerar emprego, né, Kelly? Exato. Inclusive, esse que você está comentando, né, conhecido como Porto Fantasma, eles querem implementar aqui, mas estamos um pouquinho distante referente a isso, e claro que compromete diretamente na mão de obra, que é uma das principais aqui da Baixada, né? Quando a gente diz na criação de postos de emprego, e aí você que é uma especialista em áreas de gestão, administração, logística, Comex, é uma das áreas que tende a crescer, não somente no Brasil. A gente está aí nessa guerra comercial, entre aspas, né? E a gente percebe que os chineses, né, têm lidado talvez melhor do que os próprios americanos. Houve essa conversa entre os dois governos, e houve uma queda de taxa. Por exemplo, a China baixou a taxa para 10% dos produtos que entram para lá. Os Estados Unidos não chegaram a ser tão bondosos, mas vão chegar ao ponto. Mas a China tem todo um olhar, né, Sérgio, com o nosso país. Já tem esse olhar com a cidade de Santos, mas agora está prosperando e está utilizando, né, uma visão, fazendo aquela ligação de um porto no Peru com um porto na Bahia, em Salvador, a famosa Rota da Seda, mas eles têm aí uma ideia também de verificar linhas férreas, áreas de logística. Isso gera o quê? Emprego. Desde que o governo brasileiro entenda que pode criar, precisamos do quê? Dessa formação, né, que é tão importante. Hoje, o jovem, ele diz que a geração Z, ela não quer trabalhar, ela não quer ter carro, ela não quer comprar imóvel, não sei se é bem assim, não quer estudar, e tanto que tem o seguinte, quando eu converso com alguns empresários, sendo um jovem lá, ele diz, bom dia, é o que devo a sua vinda aqui. Quer ver um anúncio aí, eu mandei o currículo, me chamaram. Aí, você conhece a nossa empresa? Não conhecia, não. Conhecendo agora. O que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Aí, mas o que você quer fazer na nossa empresa? Vamos ver, eu só trabalho de segunda a sexta, de preferência, se eu puder trabalhar no meu horário em home office, eu vou trabalhar, sábado eu não trabalho, tá? Então, quer dizer, isso é uma verdade ou está também se havendo aí, está se colocando no exagero? Eu acredito que tem os dois pontos, né? Existe, sim, uma grande massa, que a gente, até dentro da área acadêmica, né, brinca que é pós-pandemia, né? Sim. Eles veem, vamos dizer assim, de uma maneira mais mimada, né? Achando que é tudo mil maravilhas, que eu vou só ficar em frente ao notebook ali fazendo meu trabalho. E existem aqueles, até um perfil, vamos dizer assim, um pouco mais
que é a geração Z, procurando se capacitar, se realocar no mercado de trabalho, e essa área portuária também. Né? Nós observamos que muitas pessoas, principalmente serviços braçais, estão perdendo sua empregabilidade por conta disso, e aí estão migrando para áreas administrativas, portuárias, mas não tem aquele feeling com a tecnologia, ou até mesmo o inglês é comprometido, e acaba perdendo aí as oportunidades. E o jovem, que deveria estar, né, vamos dizer assim, com sangue nos olhos, como dizem, ele está um pouquinho na marcha lenta, tentando aí ser inserido, mas um ou outro, né? Você vê que antigamente tinha mais comprometimento do que eles acham que é uma obrigação você contratá-lo. Falta um foco maior. Falta um foco maior. E aqueles que procuram, você observa, né, na hora de modelar, ali na área acadêmica, que no começo tem esse choque, mas eles conseguem sair aí bons profissionais já para serem inseridos no mercado de trabalho. Só basta a boa vontade deles em buscar, né? Que a parte, como você comentou, só um curso superior, só um curso técnico, hoje, infelizmente, não é o suficiente para abrir portas, né? Eu tenho que buscar um pouco mais além. A gente fala daqui a pouco mais até, quando a gente fala em inclusão, e a Kelly também, a professora, tem um trabalho que ela vai falar também na sequência, mas a gente tem que falar de inclusão para todos, literalmente. Claro que tem um olhar especial quando a gente fala em inclusão para o autista, a gente vai tocar nesse assunto também. Mas, Sérgio, eu perguntava a você, e até o Wellington lá de Itajaí, ele disse que lá tem muito problema de insegurança. Santa Catarina, nos últimos 10 anos, tem sofrido muito com assaltos, roubos, e a gente até entende, né? Houve uma migração de muita gente de outros estados para Santa Catarina, através de oportunidades. A gente pega, por exemplo, a Kelly deve conhecer bem, a gente fala em Itapoá, que é uma cidadezinha pequena, um porto novo, local que tinha ali 6, 7 mil pessoas, tem 40 mil. Então, você vai ter um fluxo maior de procurar. Então, a segurança vai junto. Mas há um capítulo nessa parte de segurança, que está mexendo com o Brasil inteiro, que é a questão das guardas municipais. De uma hora para outra, viraram polícia municipal. Aí houve entendimento contrário de parte aí do STF, e não reconhecendo isso, dizendo que não, atribuição de polícia, atribuição de guarda municipal é guarda municipal. Mas nós temos aqui, por exemplo, em Santos, a nossa secretária, e logo que assumiu, já chamou a nossa guarda de polícia municipal, né? E ela teve alguns desgastes com vocês da Câmara aí, né? Como eu não pude ouvi-la, né, pessoalmente, estou ouvindo o vereador, isso está superado, não está? Como é que está essa situação? Até porque a população carece, né, de informações, e ela se sente, ou pelo menos tem que ter a sensação de segurança. Então, Edu, as guardas municipais, elas foram criadas para atender os códigos de postura da sociedade. Sim. Né? Nós temos praças, temos próprios públicos, temos várias situações que a guarda municipal ela tem essa atribuição. Por exemplo, muito tempo atrás, nós tínhamos guardas municipais nas escolas. Hoje nós não temos mais. Tínhamos guardas municipais nas policlínicas. Sim. Hoje nós não temos mais. Quando você muda o nome de GCM, né, que é Guarda Municipal, para Polícia, você dá uma autoridade maior. Não que não seja necessário, lógico que é necessário. Eu entendo que a Guarda Municipal, por estar fadada, por ter suas viaturas caracterizadas, Justo. Ela entra no mesmo sistema da Polícia Militar, policiamento ostensivo preventivo. O que não poderia mudar nisso é tirar a sua atividade principal, que é o código de postura. Sim. Ela cumprindo o código de postura e, ao mesmo tempo, dentro de um flagrante, ela observar que algo está acontecendo e atuar, isso para nós é muito bom. Sim. Porque onde você tem uma viatura parada com agente de segurança, polícia militar, polícia civil, isso te traz uma sensação de segurança maior. Isso para nós é muito bom. Sim. Agora, quando você muda, como eu falei aqui, volto, de guarda municipal para polícia, o que fez, entendo, né? Esquece isso. Não vamos andar mais no Jardim da Praia, não vamos mais atuar nesse sentido. E quem fiscaliza isso? Eu posso te dar uma pergunta aqui? Eu vou até lembrar aqui que foi o Joaquim Ribeiro que mandou essa pergunta, que olha só aquela coisa de ocupação, né? O que é certo e errado. Ele perguntou, então se eu agora a polícia municipal, se eu estiver andando pelo Gonzaga e vir ali um assalto no banco, eu ligo para a Guarda Municipal ou para a Polícia Militar? Você reparou que aí você cria uma confusão na própria cabeça da sociedade? Porque polícia militar é uma coisa, guarda municipal.
ou Polícia Municipal, ela pode colaborar com a corporação estadual, que é a Polícia Militar, não, Sérgio? A Constituição diz que qualquer um pode prender em flagrante. Exato. E os agentes de segurança, eles têm o dever de fazer isso. Então, é assim, quando você liga um 90, cai numa rede, né? Por exemplo, cai no Copom. O Copom, falando no rádio, já cai no CCO também, que o CCO é o Centro de Controle da Prefeitura. Perfeito. O que acontece? Todas as áreas de segurança, todos os agentes vão ficar interligados nisso. E quem estiver mais próximo, logicamente, que vai dar o primeiro atendimento. Então, assim, não precisa mudar nome para dar autoridade. Pelo contrário. O que eu quero dizer, o que eu vou sempre bater na tecla, é que as guardas municipais não poderiam fugir da sua obrigação primária, que é o código de postura. Ponto, acabou. Agora, todos nós, da sociedade, podemos se prender em flagrante. Não é isso, doutora? Sim, exato. Então, assim, não, essa questão de falar, não, esquece essa postura, não vai fiscalizar mais. Está descumprido. Está ali no papel. Você entendeu? Então, assim... É a sua finalidade. Justamente. Então, o que a gente quer, na verdade, é que todos os agentes de segurança, né, nas suas formações, fiquem integradas, né? Porque a população é que precisa disso. Né? Não precisa estar brigando internamente para dizer o que tem que ser. Exato. É importante esse papel também, né? Nós estamos falando em nome de Imuniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Só um instantinho, só para passar aqui para os nossos ouvintes. Eu já volto com você aí. Tenho pergunta para a Kelly também. Imuniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Engie Plus, consultora incorporadora, quer morar em Santos, quer morar no que é melhor, né? Você tem condomínios, por exemplo, o Bali, na Prost de Souza, ou que estará sendo erguido em breve, né, na Epitácio Pessoa, o Ilha de Paros. Lançamentos que têm a qualidade que faz a diferença, literalmente. Mas tem a Engelife. A Engelife é a Caçulino, grupo que tem o conceito Smart. Aí você pergunta, o que é conceito Smart, Edu? Eu estou aqui em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. São apartamentos menores, mas com todas as áreas aproveitáveis. Por exemplo, você não tem corredor, então você vai ter toda a área aproveitável, né, com grande qualidade, acabamento em fino acabamento, com áreas de lazer. E olha o ponto, se bem que eu vou perguntar aqui, porque vai vir pergunta para o Sérgio Santana também, e a Kelly vai ajudar a responder. Como é que você produz um VLT e você esquece de comprar a porta da estação? Será que esqueceram mesmo? Ou foi aquele negócio? Finge que esqueci para depois criar outro problema. Mas vamos lá. Esse edifício, o Palácio de Nápoles, né, que nome lindo, né? Será na esquina da Campos Melo com Rodrigues Alves. Você tem posto de gasolina, VLT. Por enquanto não tem VLT porque não tem porta, né, na estação, então não dá para pegar VLT. Você vai ter que ficar correndo atrás do VLT, não vai dar certo. Você tem ônibus ali a 60 metros da Conselheiro Nebias com a Engelife. Também M. Rocha Contabilidade. Já entregou a declaração de imposto de renda, Kelly? Já. Olha, que brasileira de primeiro. Sérgio Santana já entregou a declaração de imposto de renda esse ano? Mas ainda não mandou. Sabe que o Leão tá com o dedo na campanha do teu apartamento. Se esquecer, dia 30, ele toca o sininho. Eu disse aqui, na escolha do Papa Leão XIV, eu falei, estou preocupado não com o Leão XIV, sim com o Leão 30, porque dia 30 o Leão está esperando a minha declaração, né? O 14 a gente deixa ele quieto, né? Também Escola Santista de Astrologia. Virginia, hoje é 13, amanhã é Fenômeno do Algodão para Votuporanga, é isso? Então ainda dá tempo de ligar lá na Escola Santista, 997-467839, vou repetir, 997-467839, Fenômeno do Algodão, com a dona, a médium Edelarzio, lá em Votuporanga, para você ter ideia. A atriz norte-americana Shirley MacLaine veio dos Estados Unidos para conhecer. Eu fui convidado como jornalista, Sérgio, você como policial vai fazer que nem eu, viu, Kelly? Eu entrei embaixo do tanque, eu olhei do lado, meti a mão no algodão, olhei se tinha alguma coisa. Tem uma história que diz que tinha um anão ali escondido. Não tem anão nenhum, gente. É um fenômeno literalmente. Isso chama Fenômeno do Algodão. É fantástico. Ela materializa uma série de objetos que você cai para trás, né? Então, quem quiser ir, entre em contato aí com a Escola Santista. E Oficina Ronaldo Ramos é Martelinho de Ouro. Um abraço ao nosso Ronaldo Domingos, o melhor martelinho de ouro do Brasil, na verdade do mundo. Viveu 12 anos na Europa, passou para os Estados Unidos e México e está na cidade. Virginia, participação, eu volto para os convidados. Isso. Deixa eu olhar aqui o nome dele. O meu são Renato Penteado Perrenold, é isso. O primeiro secretário municipal de segurança da cidade de Santos. Exato. Sou ouvinte da rádio, parabéns pela programação de hoje, vereador Santos. Um abraço a ele, que foi o iniciante de tudo isso na cidade. Está na história aqui, Perrenot. Parabéns ao trabalho dele. O verdadeiro representante da população santista. Eu sou ouvinte da rádio, a segurança de Santos tem nome. A libertinagem escancarada dos desocupados, impunidade, nada produzem, sugam dinheiro público, etc.
os pagadores de impostos trabalhadores pagam essa conta. O vereador Santana é um dos poucos do legislativo que encara de frente essa triste realidade. Eu vou juntar os dois convidados aqui, vai dar samba que vocês vão entender por quê. Sérgio, literalmente, eu não tenho problema de sono, mas estou começando a ter problema de sono, porque todos os dias quase, para ser verdadeiro, dia sim, dia não, quando chega sábado, sexta, sábado, domingo, pior ainda. Eu ouço moradores de rua passando com carrinhos que eles... É roubo ou furto? Eles pegam carrinho de supermercado. É roubo mesmo, né? Não, é furto. É furto. Então tá bom, é furto. Eles passam os carrinhos, eles chacoalham portões, mexem no que é possível, que não é impossível. Aí você tem Zé Menino, você tem toda a cidade. Na verdade, não é um problema em Santos, é um problema do país e um problema até de fora do Brasil. Mas a gente mora em Santos, eu não moro no mundo inteiro. Se eu moro no mundo inteiro, seria um problema globalizado. Dá para fazer muita coisa. Vocês, inclusive, na Câmara, convocaram o secretário Elia Júnior, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente tem muito, né? Não é morador de rua, né? São pessoas em situação de rua, porque ninguém merece morar na rua, porque na rua não é para morar, a rua é para transitar. Me corrija se eu estou errado, professor. Não é isso? Dá para melhorar isso? E eu, fundamentalmente, vou transferir para a professora, que é uma mestre disso, né? Eu sei que não é todo mundo. Tem o caso da drogadição, tem o caso daquele sujeito que partiu para a delinquência, mas tem muita gente que, se tiver um trato, um cuidado, uma formação que seja, ele vai voltar à sociedade e vai trabalhar nessa área. Não somente confirmei a minha vontade de estar na presidência da Comissão de Segurança, mas também da Comissão de Desenvolvimento Social. Por quê? Porque eu acho que as duas têm que andar juntas. Uma porque, no meio dessas pessoas em situação de rua, doutora, nós temos as pessoas camufladas de moradores de rua, eles não são. Eles são foragidos da justiça, né? Que nas suas saidinhas não retornaram e não tem outro lugar para ficar. Então eles ficam na rua, né? E nós temos aí nesse meio todo, Edu, eu acho que de 40% a 50% são pessoas que são de álcool e droga, que no caso são AD, álcool e droga. E as prefeituras de todos, né, de toda a federação, acima de 70 mil habitantes, eles têm a obrigação de ter seus CAPs AD, não os CAPs normais que nós temos próximos das nossas casas, que é para poder lá, onde as suas famílias tratam os seus parentes com problemas mentais, né, psicológicos, etc. Tal. Não, os CAPs AD são diferentes. Essas pessoas que estão na rua, elas estão pedindo socorro de uma forma que a gente não percebe, muitas vezes. Então, essas pessoas têm que ser retiradas das ruas e para esse CAPs AD 24 horas, porque o Poder Executivo, o Poder Público, ele tem que estar trabalhando 24 horas. Então, essas pessoas são retiradas compulsoriamente, são tratadas, feito um laudo dessas pessoas, mandando para o Ministério Público e dizendo o seguinte: o que a gente faz com essa pessoa? Volta para a rua? Mas sabe por que não faz isso? Porque a assistência social ela não tem as equipes multidisciplinares, que é para estar na rua 24 horas e retirar essas pessoas. E como que você faz isso? Tecnicamente. Vai o grupo de abordagem... O secretário chegou a comentar que esse trabalho existia. Então eu vou chegar lá. As pessoas vão para a rua com psicólogos, os agentes, né? Agentes da abordagem, psicólogos, guardas municipais e até a polícia militar por meio de atividade delegada, para poder incomodar essa pessoa. Incomodar de uma forma legal. Incomodar de maneira você tem que ir para lá. Olha, o psicólogo vai falar assim: olha, ele tem problema. Então você recolhe essa pessoa. Mas o que o secretário está fazendo, ele fala assim: olha, você que está no serviço administrativo, põe o colete e vem comigo. Não tem esse grupo. O que está no papel não está sendo exercido. No papel diz que tem. Só que não está sendo feito. Essa equipe multidisciplinar não existe. Não existe 24 horas. Aí você tá dizendo. Vamos fazer agora porque tem que dar tempo. Não. As equipes multidisciplinares e o CAPs AD é que nem fosse um quartel da Polícia Militar e os policiais na rua fazendo o seu serviço. É isso que tem que acontecer. E não faz. E nós temos 115 milhões ano nessa secretaria que está indo para o ralo. Então nós estamos cobrando. Eu estou apresentando um projeto. Estou fazendo algo que é para a população ver que tem alguém na linha de frente, que sou eu. Isso eu bato no peito, não vou negar nunca. Estou fazendo um trabalho que nunca foi feito até hoje. E vou mostrar para a população que está tendo omissão
da nossa prefeitura. A gente vai convidar, inclusive, o secretário, né? Não tem que não ouvi-lo também, é importante. Ele que até se colocou à disposição, foi até a Câmara, né, Sérgio, conversar com vocês. Sim. Eu ouvi muitos comentários a respeito disso, né? Desse trabalho, inclusive, em algum momento, houve um corte de alimentação para as pessoas, ele negou, ele disse que isso não ocorreu. A gente vai convidá-la para justamente falar isso que o Sérgio colocou, né? Deixa eu mandar um abraço aí. Virginia, tem mais participações? E o pessoal não para de mandar aqui, né? Eu quero passar também a palavra aqui para a Kelly, mas tem participações, eu quero que você as fale, para que nós não possamos perdê-las, né? Não para aqui, Virginia, por gentileza. Deixa eu começar aqui, que alguém eu vou pular, porque são tantas pessoas. Aqui, Chagas Maurício, parabéns, Sérgio Santana, pelo excelente trabalho na cidade. Um dos poucos vereadores realmente atuantes. Viviane Conzo, parabéns, vereador, você sempre procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Rodrigo Smith de Araújo, bom dia, parabéns pelo programa. Vereador Sérgio Santana, fale um pouco do PL, projeto de lei, que você apresentou, equipe multidisciplinares, bom trabalho, Deus abençoe. Acabou de falar aqui. Hermano Martins, bom dia, doutora Rose Kelly, realmente os jovens quem emprego não trabalham. Rodrigo Smith de Araújo, parabéns pelo mandato atuante, o munícipe de Santos agradece junto em busca de uma cidade melhor, um Santos melhor. Rodrigo Smith, é o mesmo, faz o convite à força sobre a audiência pública, dia 19/5, às 19 horas, no auditório ZNI de Sá Goulart. Chagas Maurício, a GCM foi instituída para cuidar dos patrimônios públicos a partir da mudança do nome. Ele sai do seu motivo afim, ou seja, a guarda do patrimônio público. Isso não impede de auxiliar no policiamento. Sérgio Santana Júnior, quando eu era o guardião cidadão, um programa semelhante ao menor aprendiz, e coordenado pelo Guarda Municipal de Santos, a cidade era outra. Não existia essa realidade que vemos hoje de barracas espalhadas pela orla da praia. A presença do poder público era constante. A ordem urbana era respeitada. Na gestão, ex-presidente Papa havia comando, tinha disciplina, existia uma linha clara entre o que era espaço público e o que era ocupação irregular. Hoje essa linha foi apagada. Era papo não que eu seja... Evoluir a Guarda Municipal é importante, ninguém discute isso, mas é fundamental lembrar que a missão original dela, a Guarda nasceu para proteger o patrimônio público, apoiar a ordem urbana, estar presente nos bairros, escolas, praças e cuidar do dia a dia da cidade. Dar novas atribuições é positivo, desde que haja preparo, estrutura, comando e legalidade. Agora querem transformar a guarda em algo que ela não é, ou tirar sua essência para seguir agendas políticas, não faz sentido. Aqui pulou. Soares Júnior, temos que acabar as moradias em plenas calçadas do município. Moradores em situação de rua, colagem, tendas, barras de camping, colchões, fogareiros. Perdemos a livre circulação nos passeios, praças, realmente estamos em gestão municipal. Priscila Gouveia, Sérgio... Isso aqui eu vou até tirar aqui, que já está ali. Sérgio, na Avenida Martins Fontes, altura 225, da frente para a Unidade Municipal Maria Patrícia. O sinal de trânsito demora muito para fechar e o tempo para abrir é muito rápido. E nesse mesmo local, a parte da ciclovia não está bem planejada para as pessoas que vão atravessar. Muitas vezes não conseguimos ficar aguardando a parada em segurança pela quantidade de ciclistas que passa e não tem espaço para o pedestre, ou por ser muito rápida para o sinal abrir, e os ciclistas não respeitam. Você quer continuar ou eu paro um pouco? Muita coisa. Muita coisa. Quer voltar aqui? Senão ele não fala. A participação dos ouvintes, mandar um abraço. Eles não falam. Né? Júnior, eles não falam também, né? Mas isso aqui é uma pequena amostragem que tem o que fazer, né, Sérgio? Muito. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu sou até obrigado a concordar com o prefeito em algumas coisas. Sim. Né? Ele falou que a cidade não está pronta. É verdade. Só que para que ela esteja, pelo menos, pronta... Ele tem razão nisso. Tem que ter vontade todo dia. Tem que ter vontade política e ouvir a Câmara Municipal. Então é por isso que a gente cobra eles de forma legal, né? Inclusive essa questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, com 115 milhões, precisa só atender o que manda a legislação. Não adianta pôr no papel se você não dá
encaminhamento a isso. Então, estamos cobrando isso cada vez mais. É importante. Ô, Kelly, você como uma educadora, uma doutora, preparou-se para a vida, né? A autora agora... Não, né? Mas é importante a gente falar, inclusive para lembrar, às vezes as pessoas elas ficam na dúvida, só para ter aqui também, né? A Amanda de São Vicente manda bom dia também aqui, pela minha timeline, que você é mais esperto, você pega aqui, que aqui tem... ela para mais rápido, né? Só para citar que você pediu um currículo maior aqui, doutora professora Rose Kelly Melício, né, professora tanto de curso técnico como superior nas áreas de gestão, administração, logística e comex, mãe atípica, pesquisadora, autora de artigos científicos e também de um livro, né, sobre o autismo no mercado de trabalho. Deixa eu pegar essa faceta, né? Já que muita gente se acha normal, não quer nada com a vida, a gente percebe que esses movimentos de pessoas com deficiência, inclusive Santos está partindo para já tem a sua escola, mas melhorar esse atendimento do autista, a gente tem muito problema, né? Morador de rua, tem o idoso, a cidade de Santos cresce a passos largos. Outro dia eu fiz uma pesquisa no final de semana, os jornalistas têm que trabalhar todo dia. Por que pareça, Santos aqui e Pelotas, no Rio Grande do Sul, são cidades que evoluem muito o número de idosos, né? E a sociedade tem que estar atenta a isso. O poder público, como disse o Sérgio, mais ainda, né? Então, se não está pronto, a gente tem que trabalhar para ficar cada vez mais próximo do pronto. Como é que faz essa inserção em mercado de trabalho para pessoas sadias, entre aspas, né? Porque eu acho que todos nós temos alguma deficiência, né? Por exemplo, eu uso óculos, tenho uma deficiência visual para enxergar alguma coisa. Mas nessa questão de banco de escola de curso técnico, universidade, como a sociedade hoje se integra a isso, Kelly, com tantas dificuldades? Então, vou até voltar um pouco ao assunto que eu tinha comentado, né? Nós temos aqui a área portuária. Sim. Até um amigo meu, ele está estudando sobre a empregabilidade que está se perdendo com o porto, né? Boa. A tese dele é referente a isso, como a pessoa se capacitar para a nova realidade. Sim, sim. Então, nós temos curso técnico, temos curso superior e vários cursinhos, né? Só que, assim, a teoria ela é linda e a prática muitas vezes diverge. Exato. E existe uma lacuna. E nessa lacuna existem as empresas. E muitas das empresas, tanto de recrutamento, seleção, ou empresas, né, no seu setor mesmo de RH, elas não estão preparadas para fazer qualquer tipo de recrutamento. Sim. Normalmente estou precisando para ontem, quem você indica? E não necessariamente a pessoa é capacitada para essa vaga. Exato. E aí acaba tendo esse turnover, né, a rotatividade de pessoas dentro da empresa, e muitas que estão capacitadas não conseguem emprego, e as que não estão capacitadas são inseridas de modo, vamos dizer assim, o QI, né? Que normalmente se indica e acaba prejudicando. Referente ao que você falou, a inclusão seja de pessoas com maioridade, que mesmo aposentadas precisam estar empregadas, porque a sua aposentadoria não é o suficiente. Também o etarismo ainda é um problema? Oi? O etarismo ainda é um problema? Também. Na teoria, não alguns existe, lugares, né? Eu vou dar um exemplo aqui, me permita. Redes de supermercados do Brasil inteiro não conseguem mão de obra do jovem. Então, eles começaram a contratar as pessoas acima de 50 anos, que são interessadas, são responsáveis e ocupam aquela vaga melhor que o jovem. Então, o etarismo, que era maior até 2, 3 anos atrás, está diminuindo, de certo modo, para alguns postos de trabalho, alguns setores específicos. Né? Então, mas por que também isso ocorre? Porque o jovem ele não quer ser mais caminhoneiro, ele não quer ser mais caixa de supermercado, ele quer empregos que estejam em frente ao notebook e pronto. De preferência na sala da casa dele. Exato. Ou, né, até aquele que vá na empresa presencial, mas eles não querem mais essas áreas, né, que a gente fala comerciais. Sim, sim. E aí as pessoas com mais idade que estão perdendo a sua empregabilidade para a tecnologia, elas estão migrando, né, para essas áreas, porque é as alternativas que elas têm. Mas aí, Kelly, nesse sentido, até o Sérgio pode ajudar, quanto mais, hoje eu tenho muito receio, tenho uma preocupação imensa, eu tenho uma filha só, mas é uma preocupação imensa, até com o filho dos outros, sim, porque nós temos que ter esse olhar de responsabilidade. O Sérgio ficou quantos anos na Polícia Militar, Sérgio? 26 anos. 26 anos, uma vida aí quase. A gente percebe muitos jovens desocupados, jovens que não se atinam. E aí o que eles ficam? Eles ficam facinhos, né? Até mandar um abraço para o ex-comandante Marcelo Afonso Prado, ausente do programa por as fazeres profissionais, ele dizia, tem coisa que você fica facinho para o marginal, facinho para a criminalidade.
Então, a Vulnerável, formação, né? poxa, nós perdemos, por exemplo, a gente tem no Estado o Sistema S de formação, mas é um sistema que não alcança todo mundo, alcança um percentual. A gente tem, por exemplo, um Escolástica Rosa hoje totalmente abandonado. Ele tem uma vocação até pela sua destinação do seu doador da área de curso, de formação. Aí fica aquela discussão, vai ser escola isso, vai ser escola aquilo. Não importa o modelo, acho que o que importa é o sentido, é a finalidade, é onde alcançar, né? E aí, Kelly, você que tem esse conhecimento, do técnico para o superior, é questão de tempo. Exato. Igual eu sou professora do Centro Paula Souza, né, ETEC, FATEC, são cursos gratuitos e todo semestre nós temos dificuldade de fechar em números a demanda de procura, porque não tem pessoas procurando o suficiente. Então, chega nos últimos dias aquele desespero para divulgar. Vamos nas escolas e não tem pessoas tão interessadas. Área portuária é uma boa área para o aluno e para o jovem se interessar e enveredar, porque não só o Porto de Santos, mas nós temos portos no Brasil inteiro. Se eu não me falha a memória, nós temos 27, 28 portos. Claro, nós temos o maior porto da América Latina aqui. E a gente não pode usar, eu disse lá, vou repetir, o Sérgio com certeza tem muitos amigos, muitos eleitores, que são parentes, que trabalham, fizeram a sua vida portuária, para ter o seu pão, criar sua família, comprar sua casinha, o seu imóvel, né? Mas também precisamos qualificar as pessoas, né? Exato. Até mesmo uma pesquisa que estava falando, meu colega Wellington Aleixo, até mandar lembrança para ele, vem de encontro isso, né? Que antigamente o pessoal era mais operário, estivador, PPA, né? E hoje a maior demanda está na área administrativa. E aí esses jovens, respondendo a sua pergunta, eles querem se capacitar para a área portuária, só que eles acham que vão ganhar salários altos, né, sem fazer muita coisa, sem muito preparo. Sim, sim. E aí é onde, quando se forma, coloca o diploma debaixo do braço e não consegue emprego e não entende o porquê. Porque querem escolher certas áreas, sim, querem exigir algo que eles também não ofertam. O Porto, por exemplo, de Santos tem mão de obra ou vaga para mão de obra e não tem a mão de obra pronta. Exato, tem. Só que, como eu comentei, eles querem, por exemplo, a área administrativa que já está um pouco saturada. Sim, sim. E aí a área que exige um pouco mais de qualificação, que são as negociações internacionais, são aquelas que vão fazer intermediário com a língua inglesa, no mínimo, né? Agora chinesa, enfim, chinesa, né? Eles já não têm esse preparo, sim, também não se qualificam. Então, o segredo, né? Está lá no banco da escola, já procurar um estágio e estar submisso, né, a empregos onde você vai se qualificar, sim, lá dentro, sim, e crescer pouco a pouco. Não adianta, eu tenho um diploma e já quero ser lá o presidente da empresa. Sim, até o Sérgio vai lembrar, Sérgio, quando você entrou na Polícia Militar, o jovem tinha aquele idealismo, porque era ser um policial militar. Ele viu, eu sou da época, né, mais de 50 anos, naquela época que você via uma viatura de polícia, você parava assim, respeito, ficava quieto, nem abria a boca, respeitava. Não precisava nem... E se a polícia parasse, isso era normal. Você jogava a bola na esquina, ali, tinha os amigos, o policial parava, o que vocês estão fazendo na esquina? Não sei o que era, então pode ir para cá. Ninguém abria a boca, vai dizer, isso está errado, não. Sim, senhor, certo, senhor, tchau, boa noite, e ir embora. Hoje não. Hoje o sujeito desafia, sabe com quem está falando, quando não, coisa pior que é o tiro, né? Mas só respondendo aqui o José Aldemir Cardoso, entendo, viu, José Aldemir, eu vou até colocar bem claramente aqui, não é o meu caso, mas, olha, o jornalismo ideológico de Santos não ajuda em nada, só mostra o que para eles é importante. Temos que exigir mais profissionalismo. Eu concordo com você. Eu concordo que você tem que ser um jornalista como eu sempre fiz, né? Eu já trabalhei em várias áreas, no esporte mais de 26 anos, como comentarista, como repórter, como narrador. Não encerrei a carreira, tive estágio há 4, 5 anos atrás como narrador da Rádio do Santos, viajando com a equipe, narrando jogos do Santos. Voltei para o jornalismo geral, fazer política, porque sentia justamente o que você está falando. O idealismo, Sérgio, ele não cabe para certas atividades. Uma delas é o jornalismo. Se eu fizer o jornalismo ideológico, eu vou pegar só uma vertente ou duas. Você tem que ser um jornalismo verdadeiro. Então, a gente procura fazê-lo. Não é que a gente, até por solicitação da Virgínia, a gente agradece muito a nossa audiência qualificada, só crescente a cada momento. Poxa, traga tal pessoa aqui, graças a Deus, eu pelo menos não tenho nenhum inimigo. Se alguém não gosta de mim, o que eu posso fazer? Se Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá eu para agradar? Mas o Sérgio é um nome muito solicitado. O Sérgio está ausente, vamos trazer o Sérgio aqui. Vamos trazer para falar. Vamos trazer outras pessoas aqui do poder público, não importa quem seja. Agora, Sérgio, em relação a isso,
quando a gente fala, por exemplo, tem muito trabalho que a gente tem que ter, você tem tido uma ideia do... Nós temos em São Paulo o Smart Sampa. Sim. Você orientou e tem dado a ideia, a solicitação do Smart Santos, né? Sim. Isso é importante. Explica para o nosso público ouvinte, porque a Rita e o seu esposo, o João, estão tomando café, que inveja, hein? Ela falou aqui com pãozinho de queijo, bolinho de fubá, essa hora vai bem, né? Mas é uma boa inveja, né? Eles não entenderam o que é isso. É fácil, o Sérgio vai explicar. Então, o Smart Sampa, ele é um aplicativo, né? Que é ligado nos serviços de centros de controles, né? Como nós temos aqui o CCO, São Paulo também tem o seu CCO, e há tempos atrás isso monitorava, né? Ficava vendo as imagens. Hoje você tem um diferencial. O Smart Sampa, no aplicativo, ele dá um zoom em qualquer pessoa e ali identifica quem é aquela pessoa, né? Se ela é procurada, se ela está perdida, uma série de detalhes importantes, sim, né? E o que tem acontecido nisso? São Paulo com esse sistema, já prendeu em flagrante mais de quase 2.000 pessoas. Mais de 25 mil câmeras, né? Justamente. Já prendeu mais de 2.000 pessoas em flagrantes. Já identificou quase 5.000 procurados. Isso. Já identificou as pessoas que estão desaparecidas, mais de 300 pessoas. Isso é muito bom. Nós estamos falando aqui só em prender. Não, você tem razão. Nós estamos aqui para identificar as pessoas. Eu vou até citar um caso, muito bem colocado por você, eu não sei se a Kelly tem conhecimento, os nossos ouvintes também. Houve um caso em São Paulo, em frente ao estádio Allianz Parque, onde as câmeras desse sistema identificaram um sujeito que estava sendo procurado pela polícia de São Paulo há pelo menos 8 meses. Só que esse sujeito ele foi no estádio para assistir o jogo. Ele era de pau ainda, né? Então, houve identificação, e quando ele entrou no estádio, o estádio tem como é que chama ali, a detecção facial. Sim. O que acontece? Esse sistema Smart Sampa comunicou à Polícia Militar, a Polícia Militar foi comunicada pelo sistema do estádio, que estava lá. E aí, com mais de não sei quantas câmeras, ele foi identificado, ele foi detido dentro do estádio, primeiro do Smart Sampa, pegando ele na rua e ele entrando no local. Fantástico, né, Sérgio? Então, aí o que a gente tem observado isso? Se é algo que está dando certo em São Paulo, ele tem que dar certo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Tá? Então, assim, nós temos um CCO aqui, e não posso negar que é um centro operacional. Bom equipamento. Muito bom equipamento, mas eu tenho dito o seguinte, nós temos um foguete, mas não temos o piloto. Então, ele está à deriva. O que quer dizer com a falta de piloto? A falta de piloto é porque você não tem pessoas técnicas para operar. Não é dizer que temos quase 2.000 câmeras só para registrar as imagens, aí você é assaltado hoje, você registra um boletim de ocorrência, daqui a 15 dias você tem as imagens para poder ajudar no inquérito. Não. Nós queremos pegar essas pessoas e prender em flagrante, evitar o crime. E eu pergunto, o gestor municipal, o prefeito Rogério Santos, ele quer isso? Já começa por aí. Se ele quer, ele tem que trazer. Então, isso foi uma indicação nossa, né, por eu ser da profissão policial, por eu ser o presidente da Comissão de Segurança. Eu não estou exigindo para o prefeito, estou dizendo que é bom para a cidade. Ele prometeu e diz que a cidade é uma das mais seguras do Brasil. Eu não posso afirmar isso, porque a gente tem vários pedidos no nosso gabinete, de pedido de policiamento, não é só no meu gabinete, não, dos 21 gabinetes dos vereadores. Pois não. A própria população tem sentido isso. A gente recebe informação aqui quase que diária. O que acontece? Nós somos eleitos para quê? Para atender as pessoas, para proteger as pessoas de alguma forma. E de que forma que eu vou fazer? Solicitar o executivo, né? Utilizando daquilo que foi minha profissão durante 26 anos, utilizando aquilo que a prefeitura gastou, que foram mais de 40 milhões para criar esse CCO, agora tem que trazer um aplicativo, tem que trazer o Smart Sampa, porque aí eu tenho certeza que nós iremos diminuir mais de 40% dos assaltos da cidade, dos furtos da cidade e encaminhar para o sistema prisional aquelas pessoas que são procuradas na cidade que estão aí à vontade. Já que, que a prefeitura investiu, muito bem lembrado pelo vereador Sérgio Santana, do pé nosso convidado aqui, um dos convidados também, melhorando a iluminação, né, em vários pontos da cidade e as câmeras de monitoramento, elas não vão resolver, mas elas podem inibir e facilitar a resolução desse problema. Agora, só pegando aqui o Adelelson Fagundes, excelente trabalho vereador, também o Roberto Silva, mandando um bom dia, dizendo que a cidade é praiana, né, e tem muitos pescadores que não poderiam literalmente ensinar as pessoas a essas condições de rua, a ter essa atividade também. Poderia, né? Tem audiência aqui do Thiago Xerec,
Conhece o Thiago Xerec? Um abraço a ele, né? Tem uma pergunta aqui, eu vou passar porque é bem para a área da Kelly, entendeu, Kelly? Doutora Rose, muitas pessoas com deficiência são colocadas em cargos básicos e não conseguem subir na empresa, mesmo com a capacidade e a competência. E as empresas somente preenchem por causa da cota. É complicado, ficam vários anos na mesma posição, né, e elas não conseguem evoluir. E isso faz mal até para essa pessoa, que ela precisa de um estágio de evolução, né, professor? Exato. Inclusive, né, já fazendo propaganda do meu livro, ele trata justamente sobre isso. Dá licença, eu vou Pai, colocar aqui para te mostrar aqui. Opa, que legal. Virginia, abre essa câmera aqui da professora, da doutora Kelly, também do Sérgio. Pronto, a imagem gigante aqui, ó. Autista no mercado de trabalho. Legal demais esse trabalho. E quem quiser, ele está disponível gratuito na internet. Pode fazer download gratuito. Olha o físico ele é vendido pela Amazon, né? O custo da editora, mas Perfeito. Pode fazer o download gratuito. Então, ele vem trazendo justamente essa realidade sobre muitas empresas que acabam contratando, seja autista, qualquer pessoa com deficiência, para cargos inferiores à sua capacidade, só para cumprir uma cota. E uns artigos científicos eu consegui comprovar cientificamente que, por exemplo, o autista, ele no cargo onde está o seu superfoco e sua habilidade, ele tem uma produção 33% maior do que nós neurotípicos, né? Pessoas ditas normais. Então, a empresa, qual que é o objetivo de uma empresa? Obter o máximo do lucro. Você não tem um colaborador que consegue produzir 33% a mais do que outro, olha onde ela está perdendo daí. Exato. E aí, então, tem alguns estudos de caso, igual, por exemplo, teve um, que só o fato de mudar ele de posição, de lugar, ele conseguiu produzir o mesmo do que 5 funcionários. Então, para observar como a capacidade, né, do autista ou de qualquer outra pessoa com deficiência, ela pode contribuir para uma empresa. Então, o livro ele trata desde o recrutamento e seleção até uma demissão ou abrir seu próprio negócio na visão do autista, como que ele pode estar buscando isso, e como as empresas também podem estar aproveitando isso e fazer um recrutamento e seleção adequado. Sim. Dentro da empresa, poder dar um suporte, que às vezes é a cor da parede, um uniforme, que vai atrapalhar a sua produtividade. Você tem uma historinha bem legal, mas antes de uma colocação da Priscila para a doutora professora Kelly aqui, dá para você passar, Virginia, da Priscila, mandando uma pergunta Priscila Gouveia? Sobre empregabilidade? Bacana essa pergunta. Sobre a empregabilidade, é importante fiscalizar a questão da contratação de estágios das empresas. Hoje, muitos estão contratando estagiários, pois pagam ajuda de custo e exigem experiência na área. Uma forma de burlar a verdadeira essência do estágio ao benefício do empregador de ter a mão de obra barata. É isso, professora? Exato. Eu estava lendo aqui. Você viu aí? Eu acho que ela leu meu TCC da faculdade. Não, mas pergunta, parabéns, Priscila. Ela foi no cerne da questão. A gente tem que, o Sérgio usa muito a palavra fiscalizar, e esse é o papel do vereador, mas nós, como população, como cidadãos, a gente tem que criar esse tipo de observação, né? Exato. O que ocorre não tem fiscalização, como ela comentou. Sim. Então, o estudante, ele precisa do estágio, seja por experiência ou até mesmo questão financeira. Não consigo emprego. Então, o emprego que eu tenho justamente na minha área, porque eu não tenho experiência, é um estágio. Exato. E aí ele acaba se submetendo ao que é ofertado para ele. E aí, dentro da empresa, muitas vezes a pessoa está fazendo qualquer coisa, menos o que deveria ser dentro da sua função. E a empresa, em contrapartida, como o estágio não paga impostos, né, para ela é uma mão de obra barata. E, infelizmente, não tem fiscalização mesmo, e isso ocorre muito, muito, muito mesmo. Ô, Sérgio, aqui na cidade a gente tem essa questão também, muitos pais, eles veem o filho crescer, estudar, ir para uma universidade e falar, pai, mãe, eu tenho que ir embora porque eu não tenho emprego, não tenho onde me garantir aqui. Antes do intervalo, quero que o Sérgio passe isso também. A gente tem um centro tecnológico na cidade, a gente tem um porto, mas a gente precisa enveredar também por outras questões, né? A gente tem aí as EPS, inclusive, a gente fez o convite já por 2 vezes, não foi possível ser atendido até agora, o secretário Glaucus, para justamente tentar evoluir isso, porque não é possível que a gente tenha o maior porto da América Latina, mas não consiga entender a ocupação em volta, porque várias empresas poderiam ter que as suas empresas de beneficiamento, né, montagem, isso cria o quê? Laço para emprego. Quantos jovens não abandonam a região
ou a cidade por falta dessa empregabilidade, Sérgio? Eu estou prestando bem atenção aqui na doutora, quando ela fala nos cursos preparatórios, Isso. Né, criar, né, profissionais, né? Exato. E isso, doutora, se eu não me engano, traz uma vontade desses jovens, na grande maioria, vamos dizer assim, de querer trabalhar. Eles ficam entusiasmados com isso. Sim. E na sua formação, eles criam um currículo. Exato. Aí vem a sua pergunta. Acaba nós estarmos na cidade de Santos, com o maior polo da América Latina, e com outras empresas, sim, e não ter essa condição. Aí vai a vontade desses jovens ir embora. Né? Exato. Uma tristeza, muitas vezes, dos pais, porque não vão estar próximo, né? Felizes por eles terem alcançado o seu objetivo, sim, fora da cidade, longe da família, né? Ou do país, né? E etc. Tal. Mas a gente percebe que muitos dos jovens acabam não querendo trabalhar, entrando num clima de depressão, exato, por conta dessa questão de oportunidade. Bem colocado. Vejo isso, o gabinete de vereador não é para isso, mas a gente faz isso com tranquilidade, e quando a gente consegue indicar, é muito bom, é quando chega inúmeros currículos no nosso gabinete. Imagino. Sérgio, consegue nos ajudar? Olha, eu não tenho nada em vista, mas a gente, lógico, dentro de uma oportunidade, a gente vai encaminhar. E muitas vezes é isso que a doutora falou. As oportunidades acabam não sendo aquilo que os jovens desejam. Querem ganhar um pouco mais, pretendem estar em casa no home office. Isso. E isso, para nós, é muito ruim. Exato. Né? Exato. Se adaptar a essa realidade, para um pai, muitas vezes, é difícil ouvir isso do filho. Né? Mas a gente acaba apoiando de alguma forma. Agora, precisamos, sim, ter outras políticas públicas, né, para poder também ajudar nessa questão. É uma vontade nossa de sugerir e aprender um pouquinho com a senhora da forma que está acontecendo, quem sabe, juntos, né, levar Santos numa condição diferente, como já foi no passado. Exato, nós estávamos comentando no começo sobre o trânsito, né, da imigrantes, muitas vezes é justamente pessoas que trabalham em São Paulo e fazem esse bate-volta. Não acharam a oportunidade aqui, não dá para pôr as perguntas de todos, Virginia. Tem algumas áreas, inclusive, que não tem aqui no Machado. A pessoa se forma, se não conseguir em São Paulo. Quando não, tem que ir para o interior ou para outro estado, mas, por exemplo, olha, o Chagas Maurício, ele diz aqui, 99% da economia de Santos gira devido ao porto. O dia que isso acabar, acabam as cidades da região. Em parte, ele tem razão. Eu não acredito que o porto vai acabar, mas com a modernização, que não está tão longe de acontecer, e a professora, a doutora Kelly sabe disso, o mercado vai exigindo. Então, você não tem a possibilidade de manter vários postos de trabalho a vida inteira. Isso vai se modernizando. Por exemplo, vários portos pelo mundo, os caminhões já são autônomos. Você tem, às vezes, cabines de comando em portos, como Rotterdam. Você tem lá meia dúzia de profissionais monitorando e trabalhando o porto todo em uma cabine. Essa é uma realidade até que nós estudamos nós é ruim. Na indústria 4.0. Exato. Quando teve a primeira revolução, saiu do campo para a cidade, isso, depois da cidade para a indústria. Isso. Agora, com as tecnologias, reduziram. Só que aquele que é operacional, ele tem uma dificuldade na tecnologia. Mas sempre vai ter aquele que tem que apertar o botão da máquina. Sim. Só que... É que é um botão e uma pessoa. E também o conhecimento, justo, com certeza, vai ser muito mais elevado. E aquelas pessoas que estão com seus 55 anos, 60, já lá perto da aposentadoria, vamos dizer assim, né, acreditando que vão se aposentar aos 60, eles não têm mercado. Eu estou achando que o atual governo está achando que a gente não tem nada, não quer aposentar. Tem uma... dentro do governo atual, comenta-se que já se pensa uma reforma da Previdência, e há algum iluminado que citou, hoje homem 65 de contribuição e mulher 62. E alguns iluminados já falaram, por que não passar homem para 72 e mulher para 65? Eu estou me vendo, vou trabalhar até o último dia. Aí eu morro, não deu para dar entrada no INSS. Não me aposentei. Mas olha, antes do intervalo, Virginia, depois na volta, a Virginia é a sua renite, né? Saúde. Mas isso aqui é nome de ministro, hein? Dá uma olhada aqui, Sérgio. Rose Kelly Irene Santos da Conceição, ministro. Pronto, já vou colocar lá no ministério, lá algum em Brasília, já que então, em Brasília dá uma demanda. O negócio em Brasília também. Ser princesa, rainha. Eu acho que criar alguma empresa de turismo em Brasília, como esse povo viaja, né? Eu não viajo quase nada, esse povo viaja bastante. Já rápido intervalo, último intervalo, volto com a parte final do programa, e saudando aqui os nossos muitos ouvintes que não param aqui
em loco, muita gente, José Roberto Fonseca. Eu peço que a Virginia, na volta do intervalo, passe aí alguns nomes. Rapidamente vamos ao intervalo com os nossos apoiadores e mandar um abraço, né, para o Leonardo e para o Fernando, 2 santistas de coração, mas corintianos de opção, não é isso? Né? E que literalmente põe a mão na massa. Os proprietários do melhor cará, pão de cará. É verdade, isso é uma verdade, né? Patrimônio santista. Não, é a famosa panificação artesanal, né? Porque hoje em dia é o único. Hoje em dia você vai em muita padaria, né? Ou nos empórios, né? Você come o pão congelado. Só vem do saquinho, põe ali no forninho, assa, você não sei pão, mas é tudo hoje de uma indústria que o padeiro está acabando. A gente está falando de sumindo, né? Exato. E existindo processos, não vão existir mais, mas várias atividades vão existir mais. O Elon Musk, que eu não sou muito fã dele, que ele dá um cravo 10 na ferradura, mas ele falou uma coisa interessante, né? A gente tomar um certo cuidado com a inteligência artificial. Há 2 semanas atrás, não sei se vocês notabilizaram isso, é o intervalo, cientistas e pesquisadores chineses estavam tratando e testando robôs humanoides. Vocês viram o resultado? Os robôs acabaram atacando os cientistas. Então, se começa a qualificar ele com tanta inteligência que, segundo alguns especialistas, entre eles o Elon Musk, ele cria autonomia. E na autonomia, você não sabe o que ele vai fazer, né? Então, muito cuidado, né? Como disse a professora, a doutora Kelly, é importante toda essa modernização, toda evolução é importante, necessária, mas que nós possamos acompanhar a evolução. Até mesmo, né, as pesquisas elas falam que o computador, a inteligência artificial, ela vai substituir facilmente as profissões, né, técnicas, porém, as que envolvem emoções, ela ainda está longe. Então, se alguém, né, quer está entrando no mercado de trabalho, o que eu faço? São áreas que ainda estão pouco longe de ser substituídas, as que envolvem emoções, tratar com pessoas, igual no caso você comentou do robô, ele não consegue discernir o certo do errado, vamos dizer, a parte emocional. Né? Exato, e teve uma cena também no Japão, no ano passado, em uma grande exposição, aquelas feiras, viu, Sérgio? Uma feira de equipamentos. Um desses robôs humanoides, ele foi programado para saudar e cumprimentar as pessoas. Só que o dele exagerou, e quando a pessoa estendeu a mão, ele tinha um efeito de dedos, ele pegou e não soltou. E a pessoa ficou extremamente nervosa, porque tirava a mão e não conseguia tirar a mão, né? Então a gente precisa aproveitar mais e cuidar da gente ainda, né, que somos seres humanos, e cobrar, né, como exemplo, o Sérgio, a gente cobra do Sérgio como vereador, o Sérgio cobra do prefeito Rogério Santos, do secretário, porque é importante que nós façamos isso no dia a dia para que a gente possa ter uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Rápido intervalo, às 9h51, a gente vai caminhar para a parte final do programa desta terça-feira. E olha, eu percebi que pelas nossas janelas aqui, o tempo mudou, caiu uma chuva rápida aqui, o sol, tempo maluco, viu, gente? Então não dá para você considerar que o clima não mudou. A nossa meteorologia, ela diz previsão, não acerto, né? Então a gente às vezes coloca como previsão e não acerto. Voltamos já, Vitinho. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora ENGE Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça, aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, nós temos mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Eu já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. A gente já sai de volta com a parte final às 9 horas e 58 minutos. A gente vai estourar um pouquinho o tempo, mas só passando uma informação aqui que me deixa... na verdade, são duas, né? Mas que tem a ver com o governo federal. Primeira informação que eu dei na abertura do programa. Petrobras lucra 35,2 bilhões de reais no primeiro trimestre. Alta de 48,6% e ainda 11,7 bilhões em dividendos. A Petrobras, né, Sérgio? Me parece ser sempre uma empresa que, se o governo não atrapalhar, ela anda sozinha. Até porque a Petrobras é uma multinacional brasileira, com referência no mundo inteiro, então se o governo não atrapalhar, não tivermos escândalos, ela por si só gera recursos, ela se mantém, gera dividendos para aqueles que são investidores dela e mantém o Brasil numa prateleira lá em cima, né, Sérgio? Não, com certeza, o governo passado já mostrou que realmente dá lucro, né? Exato. E quando chega esse governo aqui, tudo dá prejuízo, né? Tanto é escândalo do INSS, uma série de outras coisas que a gente... Agora, posso te dar um exemplo do que não se deve fazer, e aí a professora vai responder, a gente fala de gestão, administração, como o preparo é. Se a gente perguntar para a população, talvez não jovem, acima dos 40, 45 anos,
entidades, corporações que você confia, a pessoa vai falar bombeiro, correio, e por aí vai. Mas está vários. Você pode falar polícia militar, mas aí você pega essa notícia de hoje, que me deixa triste. Com prejuízo de 2,6 bilhões de reais, Correios do Brasil querem reduzir salários, suspender férias, fim do trabalho remoto, otimização da jornada de trabalho, intercalando, né, o que 10 carteiras fariam, um vai fazer, estando isso entre propostas para cortar custos e diminuir pessoal. Professora, doutora, quando a gente fala em qualificar, melhorar, dar oportunidade, gerar, um país que tem, se eu estou equivocado, 220 milhões de habitantes, né? A gente pode pensar em, imagina se nós fôssemos a Índia ou a China, já tem mais problema ainda, estou falando de cada um deles, mais de 1,5 bi de população, mas não dá para ver um correio se dissolvendo, por quê? Faltou gestão, faltou administração, faltou olhar, quando você fala, e eu vou fazer, estou precisando de propaganda, eu vou fazer de graça aqui, Shopee, Mercado Livre, por aí vai, né? São metodologias de venda e de entrega. O correio ficou parado de negócio, o cara tinha cartão de Natal, e aí quando percebeu, me parece que aquilo que o Sérgio falou, o governo quando tem a visão, coloca a coisa a funcionar, como? Pessoa certa, lugar certo. Exato. O correio em si, já há muito tempo, ele vem sendo, vamos dizer assim, defasado ou sucateado, e a mão de obra, justamente, né, desse segmento, está sofrendo a questão, privatiza, não privatiza, e acaba também sendo substituído pelas novas plataformas, né, de marketplace, como a Shopee, como você comentou. Hoje, como consumidor, né, o consumidor, você, vou comprar no Mercado Livre e chega amanhã. Exato. Vou comprar em outra plataforma que entrega pelo correio, vai demorar 5, 7 dias. Exato. E ainda vou pagar nas outras plataformas que estão me oferecendo frete grátis. Exato. Então, isso acaba desvalorizando, né, uma empresa do porte que nós tínhamos orgulho, né, que eram os Correios, e hoje, infelizmente, está se dissolvendo por conta de gestão. Né? Acredito que não é de hoje, né? A gestão atual, isso é só a consequência de uma gestão que vem ao longo do tempo aí, não valorizando, né? Desculpa, esse segmento. Correto, corretíssimo. Eu vou encerrar o programa daqui a pouquinho, mas eu não esqueci não. Deixa eu mandar um abraço para o Júlio, para o Raimundo, para a esposa, a dona Conceição. Falo, pô, vereador, vai lá, pergunte que ele tem um trabalho em cima de uma atenção que ele está cobrando em relação aos permissionários da cidade. E eu não esqueço, não. Agora aqui deixei. Uma Conceição, obrigado. Ela falou que eu disse do bolo de fubá. Vai fazer um bolo para mandar para mim. Não precisa tanto, não. Um pouco sozinho se deixar. Eu quase não gosto de bolo, né? Mas beijo no seu coração. E vai falar sobre isso o vereador Sérgio Santana. Só antes aqui, deixa eu responder aqui. Ô, Chagas, eu entendi. Fica tranquilo, entendi o que você falou. Ele diz assim, quando me referi a acabar, não referia ao porto em si, né? Mas sim a precarização da mão de obra, os baixos salários que os empresários estão querendo aplicar sobre as categorias portuárias. Entendi, exatamente. E aí, Kelly, ele tem razão. Porque se eu substituo o homem pela máquina, eu desvalorizo o profissional. Se eu tiro o profissional para pôr a máquina ou o equipamento, eu tiro o profissional. Então, a gente, por exemplo, trouxe aqui o Marcos Sanches, há 2 semanas atrás, dizendo, o Sindicato de Conferência está promovendo cursos para conferência. Você pega outras forças preparando isso, porque é necessário ter esse profissional qualificado. Senão a gente vai chegar num porto um dia, é o navio parando, o navio automatizado, aí você vê a carga descendo, subindo, não vê ninguém. Só estou eu aqui, isso é um risco que a gente não pode correr. Então a gente tem que pegar modelos de portos ou de empresa, a indústria mesmo. A gente está falando de montadora. Hoje a montadora, você entra, na montadora, você vê meia dúzia de funcionários, o resto são robôs. Exato. Essas montadoras, a gente até fala sobre empresas ao escuro, né? Que seria que eu não preciso ter luz, porque eu não tenho pessoas, são só máquinas trabalhando. E com relação ao porto, eu acredito que até um perigo, né? Compararmos com os portos lá fora, porque a realidade são diferentes. Exato. E aí querem transformar o Porto de Santos ou os portos brasileiros Exato. aos de fora. Só que a economia lá de fora é diferente daqui. Totalmente, né? E eles têm algumas outras alternativas que aqui não é a nossa realidade. Né? Exato. E é igual a pesquisa que nós fizemos, que eu comentei, a média salarial portuária está em torno de 3.000, 3.500. Média salarial. Isso.
Só que o que é exigido, por exemplo, é um profissional com curso superior, que fale outras línguas, se ele for para uma outra área ou para fora do Brasil, ele ganha muito mais. Então, por que eu vou ficar aqui? Exato. Né? Se eu tenho oportunidade... Se eu não serei valorizado, vou procurar ele para onde me valoriza. O emprego está ameaçado, né? E até lastimável, né, Sérgio? A gente tem relatos, por exemplo, aqui em Santos, de pessoas em situação de rua, advogado, engenheiro, até médico, foi constatado, músicos, então... Agora, vamos pegar duas questões. Exato, já que eu estou falando isso, a gente vai falar dos perdicionários com o Sérgio, mas também a zeladoria. Eu tenho vários ouvintes aqui que todos os dias perguntam, a gente, inclusive, vai trazer o pessoal aqui, a gente trouxe já alguns, mas vamos trazer da prefeitura, também pedindo para a população ter um pouco de sensibilidade, né? A população está jogando, não vou generalizar, que aí seria errado da minha parte, mas naquele dilúvio do dia 19 de abril, eu estava em São Paulo, né? A gente estava em São Paulo, choveu, mas não choveu nem um quarto que choveu aqui, né? Mas aí teve um amigo meu que mandou assim, Edu, tem sofá boiando, tem um monte de saco de lixo, meu prédio agora tem piscina na cobertura e na parte de baixo, que a garagem virou um piscinão. Tem muito lixo espalhado pelo canal 3, canal 1, canal 2, a cidade como um todo. Claro que também sou moço de um horário da chuva, que era aquele horário de um sábado que haveria coleta do lixo. Então não deu tempo, encheu. Mas a zeladoria é um princípio básico do município. A zeladoria tem que acontecer. E mais, eu vou ser até radical. Ah, mas se fizer isso não tem voto, o prefeito não se reelege, seja qual for. Tem horas que tem que haver a punição. O sujeito é reincidente. Eu vejo aqui, por exemplo, passa aqui em torno, venham lá as nossas queridas, as nossas mulheres de amarelo, limpam, deixam limpinho. O imbecil, ele espera ela passar e vai lá e joga lixo de novo. Ou então, você tem lá a coleta seletiva, você tem um catatreco, você tem um descarte de material, pequena quantidade de reforma, ele coloca na porta do outro, e não põe na sua. Então, Sérgio, a zeladoria é fundamental, mas a prefeitura também tem que cobrar. O CCO está aí para isso. As câmeras estão aí para isso. Quando você tem... E ele sabe onde está o descarte irregular de lixo. Exato. Né? O descarte irregular de lixo não é na esquina aqui da sua casa, mas tem lá, na perimetral, em vários pontos, na rua Antônio Maia, tem vários pontos da zona do Noroeste. Enfim, agora, o que você falou é verdade. Falta de fiscalização. Porque se você pune, eu vou tomar um prejuízo lá daqui a 4 anos. Não pode pensar assim. Então, para que existe a lei? Então, existe uma prevaricação da prefeitura. Isso não pode acontecer. Zeladoria é algo que tem que ser conectado com a defesa civil. Exato. Você falou que assim, lá vai ter a recolha seletiva lá né? Sim. E vai ter uma chuva. Você não recebe no seu celular a informação que vai ter o alerta? A mesma coisa, você tem que alertar e dizer, você que vai colocar, não coloque, por conta que pode acontecer entupimento das galerias. Exato. Isso vai não só de educação, como respeito. Sim, sim. Eu vejo muitos edifícios na cidade, principalmente os pequenos. As pessoas estão descartando o lixo, por exemplo, sábado à noite, domingo não tem lixeiro. Então ela coloca para o lixo passar na segunda-feira pela manhã. Então vamos conter isso aí no espaço do condomínio, compre, faça uma vaquinha, existe para isso, um container daquele, mantém ele fechado. E as pessoas que estão saindo de rua aproveitam esse contentor cheio e começam a revirar e jogam lixo na rua. Eu vou dar um exemplo aqui, sem lembrar do número, a Virgínia testemunha, tem passeio de rato na rua Torres Homem, Santos, o dia e a noite. Depois, às 7h30 da noite, você vê rato transitando de um lado... Nossa, um dia eu vi 3 uma vez, horrível, mesmo lugar. Mas eu fiz uma observância, qual é? Passeio familiar, né? As pessoas jogam lixo o dia inteiro. Os moradores, né? O lixeiro não. O coletor desse lixo tem que ser tratado com respeito, ele não é mágico, né? Então ele passa num determinado dia, determinada hora. Olha que aqui a gente tem lixo todos os dias para chegar. Às vezes até domingo passa. Mas as pessoas jogam lixo. O lixeiro passou, o coletor do lixo passou, né? Às 8 da manhã, o sujeito joga lixo o dia inteiro. Só vai passar ele também de novo no dia seguinte. Então vamos ter respeito também pelas nossas ruas, né? E para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. E para finalizar, uma para cada um, Sérgio, os permissionários. Você tem aí feito um contato com a administração pública para tentar estabelecer aí, porque não está fácil para ninguém. Eu vejo que muitos permissionários, se chove, ele não tem cliente. Dependendo de como ele estiver ao ponto dele estar, ele também não tem. Hoje a violência também, dependendo do ponto, ele tem que fechar cedo, por conta da falta de segurança.
Como é que você tem feito esse contato com a prefeitura, até para tentar, de repente, facilitar aí o permissionário com algum tipo de isenção, algo em termos de taxas? Permissionário, ambulantes, tanto praia quanto fora da praia, Exato. quiosqueiros, taxistas, transportadores escolares, vans, todas essas pessoas são permissionários da prefeitura. E são as pessoas mais fiscalizadas que tem em Santos. Sério? Você acredita? Eu acredito. E são os maiores geradores de emprego. Chega na temporada, os ambulantes da praia colocam mais de 10, 15 pessoas para poder atender os nossos visitantes, turistas, né? E digo mais, os nossos permissionários são os maiores guias turísticos que nós temos na nossa cidade. Essas pessoas precisam ser respeitadas. Você entendeu? Hoje, para você ir para a praia, doutora, muitas vezes, estou aqui, tanto eu elogio, também como critico, quando é necessário. Eu não levo mais guarda-sol e nem cadeira na praia. Para quê? Eu tenho os ambulantes da praia. Chega lá, eu sento. Sim. Logicamente que eu faço uso de todo o trabalho dele, porque você tá prestigiando carregar aquele material todo, colocar o guarda-sol, é um serviço, né? E você gera emprego, né? E o que eu faço? Logicamente que existe uma fiscalização, a praia é de um órgão federal, mas administrado pela prefeitura. Então tem algumas regras que tem que ser atendidas, e isso aí nós temos que respeitar. Mas dia 15 agora eu tenho uma reunião para falar dos permissionários, para a gente poder adequar o que tem no decreto apresentado do prefeito ano passado, ou ano retrasado. E com isso aí, logicamente, tentar melhorar, né? Seguir regras, direitos e deveres, né, doutora? Então, acho que isso aí é muito importante, mas sim, eu sou um defensor dos permissionários, por serem pessoas que, além de gerar emprego, são guias turísticos da nossa cidade. Não tem dúvida, e gera uma referência para o turista que vem voltar. Eu vou pegar, a Maria Conceição mandou a pergunta, que é muito parecida com o que eu ia fazer, mas vou pegar a sua, Maria Conceição. A mulher tem prioridade aqui, né? Ela cita, hoje há uma grande dúvida de pais e mães, né? E até de avós, porque muitos avós acabaram voltando a ser pais na criação de filhos, dos filhos, que são os netos, né? Minha esposa. Olha aí, tá. E como é a nossa esposa? Marisete. Dona Marisete, parabéns por ser mãe, avó e mãe de novo. E a minha mãe está com a minha filha lá para eu estar aqui. Olha lá, então, o nome da mamãe. Givalda. Olha aí, ó, Dona Givalda. Anteontem foi o dia delas. Mentira, o dia delas é todo dia. Você gosta de uma data só, é só para comércio, viu, gente? Que é a segunda data que mais vende. Mas vamos lá, a Maria Conceição perguntou. Fica a briga na família que o meu neto tem que fazer faculdade e ele não quer fazer faculdade. Mas seria a porta de entrada para o mercado de trabalho um bom curso técnico, pois ele se mostra com aptidão, né? Ele ocupa-se do tempo com o avô, aprende muito com o avô. Meu marido já fez de tudo na vida. Aí uma boa pergunta, o curso técnico, essa abertura de porta, às vezes até é questão financeira. Você pode conseguir um curso técnico de forma gratuita e uma universitária é mais difícil. E aí, esse curso técnico vai te abrir o primeiro emprego. Exato, e sem falar que ele é mais curto, né? O curso técnico é um perfil, ele é mais operacional, então é mais mão na massa. O superior, ele é mais científico, por isso que ele tem uma extensão um pouco maior, porque vai juntar a teoria e a prática ali. A oportunidade, tanto no técnico como no superior, é o estágio. Temos a opção do menor aprendiz também, Sim. Que é onde ali ele fica metade na empresa e a metade na escola. Então, são algumas linhas, né, que dá. O campus é uma referência nisso, né, para entrar, né? O campus já trabalha, passou ali no ensino médio ainda. Para entrar no trabalho administrativo, auxiliar, e é um trabalho, tanto meninas como meninos. Deixa eu só aproveitar a audiência internacional, né? Nós temos o nosso César Morgado, que está em Liverpool, tem uma bandinha que tocou rock ali em Liverpool, que fez sucesso, tal de Beatles, né? Abraço para o César Morgado. O nosso querido Marcos Muniz está em Fátima, em Portugal, mandou alô aqui, né, Virginia? O Marcos Muniz está em Fátima com a família. Isso. Posso pedir um favor, Muniz? Reza muito por nós aí. O Brasil está precisando de muita oração, né? Começa a rezar hoje, só termina na semana que vem. A gente precisa de muita oração, né? Virginia, dei só os nomes, que não vai dar tempo de passar perguntas, é demais ouvintes, participantes. Eu até me perdi aqui. Foi demais, o meu subiu. Eu não sei aonde eu parei. Olha, no meu estava aqui 268. O Sérgio dá uma grande audiência, a professora também, o doutor aqui também, né? Muito legal. Eu quero agradecer a todos. Peço desculpa se não deu para colocar o nome de todo mundo em pergunta, mas continue participando conosco. Isso faz diferença. Inclusive aqui, ó, só para dar uma dica aqui, a Priscila Gouveia também tem razão, eu vou distribuir essa questão para o Sérgio, hein? Priscila Gouveia, o que complica muitos munícipes na hora da compra online é a entrega, porque muitos bairros
tem a fama, e muitas vezes você tem razão, está lá como uma área de risco, então não entrega. Então, em empresas de entrega, por exemplo, poderiam acabar, a própria empresa acaba não entregando o produto e os próprios Correios cobram para fazer essa entrega. Vou dar um exemplo para vocês, aqui na área continental do São Vicente, tinha até outro dia um depósito do Mercado Livre. Sabe por que esse depósito vai ser retirado do local? Por insegurança. Por tentativas de assalto e assalto. Tinha agência pequena de Correios lá também, foi Não retirado. tem mais. Então, ou seja, o que dá para fazer com relação a essa questão de bairro? Não dá para imaginar uma cidade como Santos, a gente considerar bairro área de risco. Se eu falar aqui vários bairros de Santos, você conhece alguma área que se diga que essa é de risco de verdade? Então, as pessoas comentam que os morros, né? Em algumas partes dos morros são áreas de risco, algumas áreas na zona noroeste. Mas, assim, o poder público, independente de qual, né, a sua atividade, né, saúde, segurança, ela tem que estar presente em todos os lugares. Sem dúvida. Tá? Dando atenção às pessoas, recebendo, né, as entregas. Então, acho é muito ruim estar falando sobre isso, né? Mas a gente entende que, em alguns pontos, realmente você tem dificuldade de entrar. Mas, logicamente, que a gente trabalha para que isso mude. O Ramos está dizendo aqui, mandando um abraço, ele diz, já fui o soldado Ramos, manda um abraço ao companheiro de sempre aí, o Sérgio Santana, nobre vereador, e que não esquece da área de segurança, mandando um abraço para você. Obrigado, você é um companheiro. E o Paulo Henrique está dizendo o seguinte, Eduardo, não mande o Santos jogar em qualquer lugar do mundo, sem time, sem treinador, não vão ganhar de ninguém. Ontem o Ceará esteve mais próximo de vencer do que nós. Parabéns à torcida do Santos por ter prestigiado 35 mil. Eu falei para vocês, o torcedor do Santos ia prestigiar, só que o Santos não prestigiou o torcedor. Esse é o problema, né? Então, lamentável. Eu quero agradecer demais a presença do vereador Sérgio Santana, na Câmara Municipal de Santos. Lembrando, dia 19 às 19 horas, na Câmara Municipal, nós iríamos. Não paga nada para entrar. Muito pelo contrário, nós teremos lá as principais autoridades. Isso. E a presença popular faz com que as autoridades tenham um pouco mais de carinho, de proximidade com essas questões. Né? Muitas vezes os policiais tentam fazer aquilo que é necessário, mas muitas vezes falta informação. Então, acho que a população tem uma importância muito grande de estar presente. Concordo com você. Então, vamos até lembrar, né? Hoje é dia 13 ainda, para as pessoas não esquecerem, que é um horário que ainda dá para ir, 19 horas, na hora social do trabalho, quem não trabalha pode ir também, quem está de folga, de férias, para curtir isso também. Mas eu quero agradecer a doutora Rose Kelly Milício. Aí você fala assim, pô, é a mesma do livro? É a mesma, tá aqui, ó. Só a diferença do nome aqui, ó. É Rose Kelly Irene dos Santos da Conceição Milício, um cara tão bonito, pesquisadora científica, escritora e autora. Obrigado, foi uma grata satisfação, espero que venha outras vezes. Somou muito, agregou muito aqui com o Sérgio Santana, nobre vereador, para que pudéssemos enriquecer o conteúdo do programa e levar um pouquinho mais para todos os nossos ouvintes da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Chamando um abraço para o meu querido Sérgio Zibel, lá em Balneário Camboriú, ele que trabalha no transporte da Univale, né, que é uma grande universidade lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, tem alunos todos os dias. Um abraço, beijo, coração, Sérgio, grande figura, grande sujeito, lá de Santa Catarina também, né? Obrigado, professor, doutor, pela vinda aqui, volte sempre. Voltarei toda vez que for convidada, agradeço. Obrigado pelo livro presente aqui, vamos ler, né? Autista no mercado de trabalho. Que legal, hein? Lembraram bem diferente, importante, bem diferente. Né? Eu vou dar uma rápida historinha aqui, ó. Eu viajava muito para fazer futebol, Sérgio é professora, então você tem aquelas grandes redes de postos de combustíveis, né? Uma vez nós paramos para tomar um café e parávamos sempre na mesma, né? Nós tínhamos lá alguns funcionários, meninas e meninos com síndrome de Down. E sempre simpáticos, carismáticos, atendendo, que eu preciso melhor. Eu lembro uma vez um sujeito ignorante, ele parou no posto, o rapaz veio com maior educação, a menina também, com aqueles uniformes, né, aquela jardineira, uma rede BR, verde e amarelo, com uma simpatia, não dá para, sabe, aquele sorriso. O sujeito destratou. E ele gritava em alto e bom som, quem é o gerente disso, não sei o que lá, e o gerente se apresentou, educadamente também. E ele falou, mas vocês colocam isso, eu não vou repetir o impropério que o imbecil citou. Você sabe qual foi a postura do gerente, com a educação? Já que o senhor não está satisfeito, eu convido o senhor a se retirar, porque aqui todos são bem recebidos, mas o senhor, como está tratando aqui os nossos funcionários, o senhor é bem recebido, não queira se retirar. Pediu para ele se retirar. Quer dizer, é um gestor, né? É isso aí, que você falou durante a administração, é o olhar. E aqueles jovens com síndrome de Down ocupando um espaço que é merecido e devido e que eles se mostraram capazes. Exato. Inclusive, não só
síndrome de Down, TEA, né, que são deficiências, mas, por exemplo, deficiência visual. Também. Né, um dos estudos teve um que até cadeirante em muitos casos. Que ele tinha ensino superior tudo e era contratado para atender telefone. E aí ele pediu uma oportunidade e falaram, não, você está sendo muito bem pago para atender o telefone. Ele pediu demissão, porque ele falou assim, se sentiu, né, inferiorizado. Exato. Então, infelizmente, né, existem pessoas, né, ignorantes vamos dizer assim, literalmente da palavra. Na verdade, não nasceram para viver em sociedade. Virginia, quer mandar mais um alô para alguém ou pode encerrar? Pode encerrar. Vamos encerrar. Então, Sérgio, obrigado. Volte outras vezes também para informar a população e a gente também ter esse feedback. Câmara, também o Executivo, o Legislativo e o Executivo, que são tão importantes para a vida de todos nós no Brasil. É uma frase antiga, mas a gente não vive na União nem no Estado, a gente vive no município. Daí a gente produz efeito para todo um país. Obrigado, professora, doutora Kelly também. Obrigado pelo presente. Vamos ler com maior carinho esse livro aqui, ó. E quem quiser encontrar, como é que faz para encontrar esse livro, por gentileza? Tem na editora Blush, tá aí. Isso. Né, o QR Code, não sei se depois dá para você colocar. Tá, a gente até mostra aqui na tela. Aqui, ó. Dá para fazer o download ou escrever Pronto. o título, né, no aí, Google, também dá para fazer o download gratuito ou físico pela Amazon. Maravilha. E olha, falou em Amazon, vai receber rapidinho. Rapidinho. Comprou, quando você acabar de pagar, já está chegando na porta quase. Ele está sob encomenda na Amazon. Demora uns 15 dias, mas chega. Chega. Eu vi aqui, né? É bem bacana. Tem a parte ilustrativa. Isso, um prefácio interessante. E os vários artigos aqui que a gente tem também, a lista de abreviaturas e siglas. Então é importante para nós o sumário. O sumário tem muita coisa legal aqui, que vai ser muito importante para a vida de cada um, mesmo que não é autista. Então é importante ler para ter consciência. Ótima terça-feira, voltem sempre, uma ótima semana, porque muita coisa vai passar aí ao longo dessa semana e o mês de maio correndo, né? Hoje é dia 13 e logo, no final de semana, o mês de maio chegando na sua metade. Vamos embora, gente? Vamos embora. Vamos embora, ponto a ponto. Tchau. Ao vivo, a partir das 8h30 da manhã. Tchau, um ótimo dia e continue com a gente, Rádio Estados Unidos, 24 horas, não para a momento algum. Tchau.